Olá, meus queridos, sejam todos muito bem-vindos a este canal. E hoje nós já começamos trazendo logo de cara a pergunta tema desse vídeo. Qual foi o pecado que Adão e Eva cometeram lá no Jardim do Éden? Será que o pecado deles foi simplesmente o fato de terem comido de um fruto proibido? Ou será que o pecado de Adão e Eva tenha sido simplesmente a desobediência a uma ordem expressa do Criador, a ponto de deixar o Criador completamente irado, amaldiçoar a terra com tantas misérias, com tanto sofrimento e até mesmo a morte? Ou será que o texto de Gênesis 3 não traz, porventura, nas suas entrelinhas, algo que seja muito maior, muito mais grave, que justifique toda a miséria na qual o homem tem vivido em toda a sua história? Bem, se você quer saber disso, fique comigo até o final desse vídeo. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no nosso canal, acione aí o sininho das notificações, deixe o seu like e também o seu comentário. Este é o seu canal Que é a Verdade e eu sou Alexandre Rodrigues, um mero mortal eternamente em busca da verdade. Muito bem, queridos, qual foi o pecado que Adão e Eva cometeram lá no Jardim do Éden? A primeira coisa que precisamos fazer para elucidar essa questão é nós compreendermos que não se pode jamais diminuir o peso deste pecado original. Não podemos banalizar esse pecado original achando que todas as misérias humanas são o resultado de um homem ter comido de um fruto proibido. Ou achar que toda a desgraça, miséria, sofrimento humano são provenientes de um mero ato de desobediência ou de um único ato de desobediência dos nossos primeiros pais em relação ao Criador. É preciso nós encontrarmos aqui um equilíbrio entre a causa e os seus efeitos. Ou seja, o pecado original, ele é a causa, é a fonte, é a origem, é a raiz de todo o sofrimento humano, de toda a angústia humana, de todas as enfermidades, de toda lágrima, de todo o desespero, de todo luto, até mesmo da própria morte. Ou seja, a causa nunca pode ser menor que os efeitos. Tampouco os efeitos podem ser maiores do que a sua própria causa. De modo que esse pecado original, esse pecado primário, ele deve ser entendido na mesma dimensão das suas consequências. Olhe comigo para Gênesis capítulo 3. Temos ali um quadro pintado de um jardim e no meio desse jardim duas árvores. Diz a Bíblia que essas duas árvores são duas fontes. A árvore do conhecimento do bem e do mal como a fonte da morte eterna. E a árvore da vida como sendo a fonte da vida eterna, a vida de toda felicidade, de toda bem-aventurança. De modo então que o homem posto ali diante daquelas duas árvores, nós temos aqui um cenário simbólico, nós temos aqui uma representação metafórica para determinar e definir a partir de qual árvore o homem agora vai viver. Porque o homem diante da árvore do conhecimento do bem e do mal, se agora ele tomando do seu fruto, isto é, tomando do conhecimento, lembre-se que a árvore é a árvore do conhecimento, o fruto dessa árvore é o conhecimento do bem e do mal. Se o homem então tomando desse conhecimento, porque o homem agora ele tem suas faculdades abertas, ele é dotado de inteligência, dotado de razão, diferentemente de todos os demais seres criados, o homem é o único que tem tal discernimento. Se o homem faz desse conhecimento, no caso, o seu pão diário, o seu pão de cada dia, ele agora simplesmente se afasta do Senhor, no sentido de que viver pela árvore do conhecimento do bem e do mal é se tornar ou se declarar autossuficiente, se tornar independente do Criador. A árvore da vida, por sua vez, ela simboliza exatamente o oposto. Ela fala de uma pessoa que compreende que a sua própria existência depende totalmente do seu Criador. A árvore da vida, ou seja, a vida é o próprio Deus. Comer da árvore da vida ou viver por meio da árvore da vida é viver, como nós falamos no vídeo anterior, do ramo, o ramo ligado à videira. É um ramo que tem a consciência de que ele procede da videira, de que ele depende da videira, de que ele se sustenta da videira e de que nada ele pode fazer sem a videira. Como diz lá no texto de João 15, sem mim nada podeis fazer. Então nós temos aqui dois princípios, o princípio da vida e o princípio da morte. O
o princípio do conhecimento e o princípio da dependência de Deus, ou seja, a dependência e a independência. Há um texto aqui em Jeremias, no capítulo 17, versículo 10, que nos mostra claramente essas duas questões, esses dois princípios. Capítulo 17 de Jeremias, a partir do versículo 5. No 5 tem-se assim: maldito o homem que confia no homem, que faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Aqui nós temos claramente em palavras o que a árvore do conhecimento do bem e do mal em Gênesis 3 representa. Ou seja, o homem que confia em si mesmo, no sentido de que ele deixa de confiar na fonte da sua existência, deixa de confiar em Deus como o autor de toda a vida, esse homem que confia em si mesmo, que faz do seu próprio braço, ou que faz da sua carne mortal o seu próprio braço, e que aparta o coração do Senhor, a exemplo do filho pródigo, que desejou ter uma vida independente do pai, fora da casa do pai, sem o auxílio do pai, porque julgava-se capaz, ou seja, ele fez de si mesmo a sua própria lei de existência. O que acontece com essa pessoa? Maldito o homem que confia no homem. Este homem traz sobre si a maldição. Por isso que lá em Gênesis capítulo 3, tão logo o homem se autodeclara independente de Deus, diz a Escritura que a maldição cobriu a terra. Veja que no versículo 7, nós temos aqui o princípio da árvore da vida. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Fala o texto de um homem maldito que confia em si, que tem como resultado a morte. Versículo 7 fala sobre o homem bendito, sobre o homem bem-aventurado, que confia em Deus, que tem a sua esperança em Deus, que faz de Deus o seu tudo. Veja que a grande questão aqui não é uma questão de mera profissão de fé, não é uma questão de você estar dentro dessa ou daquela igreja simplesmente, mas é uma questão do coração. Veja o versículo 9. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Jeremias aqui, a palavra de Deus na boca de Jeremias, coloca claramente todo o problema dentro do coração do homem. Se você é alguém que tem um profundo reconhecimento interior de que Deus é a própria vida, de que a sua existência depende do Criador, que você se sustenta em Deus, de que você vive, existe, se move nele, e de que sem ele você absolutamente não pode fazer nada, você é alguém que está se alimentando da árvore da vida. Agora, se do contrário, você é alguém que, embora tenha uma confissão religiosa, embora tenha um certo credo religioso, frequente esta ou aquela igreja, mas se lá no interior, no mais profundo do teu ser, você é alguém que confia no seu braço, acredita que tudo que você tem, que você faz, são os resultados da sua habilidade, da sua potência, da sua capacidade, do seu intelecto, você certamente é alguém que está comendo e vivendo por meio da árvore do conhecimento do bem e do mal. Essas duas árvores continuam diante de todos os homens em toda a história da humanidade. Agora mesmo você está diante da árvore do conhecimento e da árvore da vida. Você pode escolher comer de uma árvore ou comer de outra árvore. Viver uma vida independente de Deus ou uma vida em total dependência de Deus. Esse vídeo de hoje é um apelo para que nós nos voltemos mais e mais para Deus, a fonte de toda vida, confiando que Ele não somente é o nosso Criador, mas é o nosso sustentador e também a nossa esperança. Este foi o vídeo de hoje. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, acione aí o sininho das notificações, deixe o seu like e também o seu comentário. Aguardo vocês no próximo vídeo.